Nós vamos, como também já é uma tradição em nossos debates, sortear hoje exemplares do livro Em Busca da Melhor Cidade, Análise, Ideias e Soluções para os Municípios do Brasil, que tem entre seus autores Alexandre Schneider, Gilberto Kassab, Ricardo Patá, Samuel Hanan, Túlio Kahn e Reynold Stefanes. Dr. Guilherme Quintela, a internet, os nossos internautas têm aqui uma pergunta que se divide em duas. Primeiro, o trem-bala Rio-São Paulo, ele é viável? É uma alternativa viável? E qual seria existe demanda para um trem ligando o Rio e São Paulo? E outra é uma visão saudosista do trem de passageiro. As pessoas gostavam de viajar de trem e hoje isso não existe mais, essa possibilidade. Trem-bala e trem de passageiros, por favor. Bom, primeira pergunta, o trem-bala, né? O trem de alta velocidade, ligando Rio de Janeiro a São Paulo e a Campinas, é considerado pela UIC, pela União Internacional de Ferrovias, como o trecho mais demandador de um trem ou de um sistema desse em todo o mundo. Não existe nenhum binômio entre cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em nenhum lugar do mundo, nessa distância de 400 quilômetros, uma cidade de 11 milhões de habitantes, como é o Rio de Janeiro, e uma cidade de 18 milhões de habitantes, como é São Paulo, sem um sistema muito eficiente de transporte. E o problema do trem de alta velocidade, Rio-São Paulo, ele tem que ser visto dentro de um contexto de que o que vai acontecer daqui a 10 anos. Né? Se a demanda crescer 3% ao ano, daqui a 10 anos, para você vir do Rio de Janeiro ou ir para o Rio de Janeiro aqui de São Paulo, você vai ter que ter um sistema de rodízio. Não tem como o sistema hoje de transporte que liga essas duas cidades atender essa demanda no crescimento de 3% ao ano. Então, você tem que encontrar uma solução para a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a primeira solução que sempre aparece a nós brasileiros é a rodoviária. Essa não é eficiente. Nós temos uma faixa hoje de ocupação no Vale do Paraíba já muito densa, muito ocupado, é uma região muito ocupada do país, e de pouca eficiência, porque as rodovias vão acabar chegando aqui na Marginal Tietê, aqui em São Paulo, e na linha vermelha ou na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e não vão atender às necessidades de transporte entre as cidades. Quando você vai para o aéreo, você sabe que aqui em Congonhas nós estamos no limite operacional do aeroporto de Congonhas, não temos nenhum slot disponível no aeroporto, então precisaríamos construir outro aeroporto aqui em São Paulo e outro aeroporto no Rio de Janeiro. Então, o que sobra é a alternativa ferroviária de transporte. E aí você tem duas alternativas. Uma alternativa é construir um trem de velocidade de 160 até 200 km por hora, e a outra alternativa é fazer um trem de alta velocidade, que é um trem que anda mais de 300 km por hora. Do ponto de vista técnico, o que cabe nesse trecho é o trem de alta velocidade. Por que é o trem de alta velocidade? Porque você, para fazer um trem que ande a 160 km por hora, você vai fazer um investimento que corresponde aproximadamente a 80% do investimento de um trem de alta velocidade. A diferença do preço do trem entre ele andar a 160 ou 300 km por hora não é tão grande, né? A diferença é mais na infraestrutura que você tem que fazer. E com isso, se você já vai fazer um trem onde você vai gastar 80% do valor que você poderia fazer com o trem de alta velocidade, quando você joga isso no estudo de demanda, nós estamos falando que um trem São Paulo-Rio vai levar 93 minutos, contra um trem de velocidade de 160 km levaria algo como 3 horas. Quando você joga isso na demanda, não faz nenhum sentido você construir nesse trecho um trem que não seja o trem de alta velocidade. Então, assim,
especialistas mundiais apontam como esse trem o trem mais importante do mundo a ser construído, o trem de alta velocidade. Se fosse o primeiro trem a ser construído, o professor Lopes Pita, professor catedrático da Universidade da Catalunha, ele fala isso num livro que ele escreveu sobre trem de alta velocidade. Se fosse para implantar o primeiro trem de alta velocidade no mundo, esse trem deveria ser implantado entre São Paulo e Rio de Janeiro, que tem indicadores 10 vezes maiores do que o trem Osaka-Tóquio, quando foi instalado, e 20 vezes maiores do que o trem Paris-Lyon, quando ele foi também implantado. Quanto tempo demora um projeto desse para ficar concluído? Então, a licitação vai ser agora dia 13 de agosto, do modelo operacional, do operador e do responsável pelo fornecimento de tecnologia, e a operação do trem começa em 2019. Vilmar, só para não mudar de assunto, o doutor Guilherme tem uma ideia sobre uma integração desse trem bala para regiões metropolitanas. O senhor queria explicar um pouco sobre essa? É isso? Bom, aqui é um projeto que foi apresentado, uma manifestação de interesse da iniciativa privada. Não é um projeto do poder público. A iniciativa privada descolou uma viabilidade e disse, eu coloco 70% dos recursos e o Estado só põe 30%, para construir uma rede de trens intercidades, que vai trabalhar junto com o trem-bala. Então, a ideia que está sendo apresentada aqui é um trem São Paulo, Rio de Janeiro, que vem para uma estação central na Água Branca, aqui em São Paulo, no centro, que se interliga com o metrô, porque quem chega de trem só muda de plataforma para ir para as localidades. Quer dizer, não precisa se deslocar de táxi, de automóvel, chega de trem e já pega o metrô, como é em Paris e nas grandes cidades do mundo. Agora, esse trem de alta velocidade é um trem que vem para competir com o avião, né? Ele vai aliviar o sistema de transporte aéreo entre estas duas grandes capitais. Só que aqui, na região de São Paulo, e quando você disse a história dos vendedores de água e de vendedor de biscoito, é aquele que fica na pista, não é o que tem um quiosque, não. É exatamente porque o trânsito para. Hoje, se nós pegarmos as principais rodovias do estado de São Paulo, que é a rodovia Ayrton Senna, a rodovia do sistema Anchieta Imigrantes, do sistema Anhanguera Bandeirantes ou Castelo Branco, são autênticas marginais. Você não transita, é tráfego parado. Hoje, a região metropolitana de São Paulo, ela concentra grande parte da população do estado nesta região, macro-região metropolitana. Então, a iniciativa privada apresenta uma proposta de fazer os trens intercidades. Esses trens não são como o trem-bala, ele veio para competir com o automóvel, é um trem que anda a 160 por hora, para dar uma média entre paradas de 120 por hora. Ou seja, aí sim, nós vamos ter uma distância percorrida de, no máximo, 100 quilômetros em menos de 1 hora. Hoje nós temos muita gente morando neste entorno. Cerca de 1.000, 2.000 ônibus de frete chegam à cidade de São Paulo todo dia trazendo essas pessoas que vêm trabalhar aqui. Outras tantas vêm de automóvel, neste trânsito maluco que nós estamos. Então, esse trem, ele vai fazer Americana, Campinas, São Paulo, ABC, Santos. E o outro em Cruz, que faz São José dos Campos, São Roque, São Paulo, São José dos Campos e vai parar em Taubaté e vem de Sorocaba, São Paulo até São José dos Campos e Taubaté. Portanto, é uma cruz pegando esta região. Só que ele vai ficar na mesma estação do trem-bala. Então, ele serve de hub para poder capturar passageiros para aumentar ainda mais o volume de tráfego. Tudo isso está aí já apresentado. Esse projeto já está correndo e nós esperamos que em outubro nós possamos abrir a licitação desse projeto numa grande licitação internacional, porque o mundo inteiro está de olho nesse complexo e trazendo capitais, não é utilizando os capitais públicos, trazendo que há retorno com uma tarifa real
há retorno e essa tarifa real se torna altamente competitiva com o automóvel e o sistema de pedágios. Bem, o Afif colocou aqui muito bem as demandas do Estado de São Paulo e a nossa região centro-oeste, o Estado de Goiás, também tem grandes demandas de infraestrutura. Por exemplo, no setor ferroviário tem um projeto em andamento de um trem de média velocidade, isto é, de alta velocidade, entre Brasília e Goiânia, Brasília, Anápolis e Goiânia. Esta região, Brasília, Goiânia e o entorno de Brasília, a previsão é que agora, em 2015, 2016, já tenha uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas nessa região. Tá? Nós podemos falar sobre as grandes hidrovias, projetos de hidrovias na bacia do Araguaia e do Tocantins. Nós, lá na nossa região, nós tivemos também um Barão de Mauá, que era o Couto Magalhães, que no final do século, no início do século passado, conseguiu financiamentos ingleses para fazer uma tentativa de navegação da bacia do Araguaia. Agora, os projetos que lá nós estamos agora já executando são transporte coletivo, um VLT em Goiânia, e também estruturando projetos da área do sistema prisional, que eu acho que é uma área que seria mais fácil implementar esses projetos, ela é menos complexa do ponto de vista da estruturação dos projetos e da execução dos projetos, e todos nós sabemos que a questão do sistema prisional no Brasil é um caos, é um sistema que é igual ou pior do que na Idade Média. Nós temos que... As masmorras. Então, eu acredito que seria mais fácil, mais execuível, menos complexo, a estruturação e o avanço de parcerias público-privadas no setor prisional, que é uma questão que tem que ser enfrentada e melhorada no Brasil. Eu só queria fazer uma complementação e lembrar ao Vilmar e aos nossos queridos companheiros que o Brasil, nos anos 30, quando nós construímos asfaltamos a primeira estrada de rodagem entre o Rio de Janeiro e Petrópolis, nós já tínhamos mais de 30 mil quilômetros de caminhos de ferro nos anos 30. E que o Brasil foi o maior centro ferroviário do mundo proporcional à população, né? Portanto, quando a gente fala em ferrovia, nós falamos de volta ao futuro, né? É esse projeto que nós vamos fazer agora em São Paulo, nos trens. Por que dá para fazer esse projeto? Porque o leito da estrada está lá, ele foi abandonado. Então, olhe lá em Goiás, olhe lá no Paraná, o que tem de trecho de estrada abandonada que a curto prazo nós podemos ocupar em parcerias público-privadas, neste imenso pacote ferroviário que o próprio governo federal agora está autorizando, porque nós já chegamos num ponto calamitoso em termos de transporte da nossa safra, né? Isso, a safra do Centro-Oeste, para poder caminhar aos nossos portos, lá no Paraná, a mesma coisa. Portanto, tudo isso pode ser feito em parceria porque tem retorno em termos dos investidores. O que nós precisamos é ter agora a coragem, com a mudança da legislação, para fazer. Isso vale para o sistema prisional, como você está falando. Construção de hospitais é possível, absolutamente sim. Nós estamos aí também com projetos de PPP, portanto, agora é ter a coragem e dar a segurança necessária para que os investidores possam fazer. E não vamos vir com essa conversa que nós estamos privatizando. Não é privatização, é incorporação de habilidades privadas em projetos públicos. Afif, outra coisa que, se nós ficarmos no sistema geral da lei de licitações, com os controles que temos hoje e com a burocracia que temos hoje, isso vai nos dificultar muito a avançar na infraestrutura. Eu vou dar um exemplo concreto. O aeroporto de Goiânia foi feito através de licitação, a construção do novo aeroporto. Houve um problema de controle
no Tribunal de Contas da União, a obra que iniciou está há 7 anos parada, em função dos controles, da burocracia, parada há 7 anos. A ferrovia Norte-Sul já era para ter sido concluída há muito tempo, ela não foi concluída, com prejuízos enormes, e que o sistema de concessão ou de parceria público-privada facilitaria a execução desses projetos e poderia torná-los, inclusive, muito mais baratos. O sistema de controle das leis gerais de licitações e a burocracia no Brasil impedem que se faça obras de infraestrutura de forma eficiente, a custos baratos e no tempo necessário, no tempo devido. A Lei 8666 nos obriga a fazer o pior pelo melhor preço. Aí a turma chuta preço lá embaixo, depois não consegue cumprir, vem o famoso ajuste. E aí no famoso ajuste, nós sabemos como é que são as conversas. E aí, por conta das conversas, dos ajustes, entra então os tribunais de conta para fazer a fiscalização da fiscalização. Então, obra que você programa para fazer com facilidade em 2, 3 anos, 7, 8 anos, está aí o PAC que empacou, exatamente por causa desses gargalos. Nós fizemos na Câmara o ajuste da lei de licitações, votamos numa comissão especial e está no Senado, empacou por conta de algum ajuste que tinha que ser feito e não deu sequência, mas é fundamental que a gente faça uma reformulação na lei 8666 para atender a todas essas demandas dos últimos anos que se mostraram necessárias. Deputado Seara, o senhor abordou 2 pontos que são muito caros à nossa discussão aqui no Espaço Democrático. Uma é a questão do federalismo e dos municípios, e outra a questão da PPP. Como estimular a PPP nos municípios, que são mais de 5.500, de forma que haja uma explosão de PPP e uma melhoria significativa nas nossas condições de infraestrutura? A forma que temos de estimular as PPPs nos municípios e também nos estados é através, enfim, da mudança na legislação que permita justamente a contragarantia por parte dos municípios. A União poderia dar esta garantia e os municípios fariam a contragarantia com recursos vinculados ao Fundo de Participação dos municípios. Da mesma forma, os estados poderiam fazer. Seria hoje a forma de ampliar e muito a realização de parcerias público-privadas nos municípios e nos estados, que não têm condições de dar essas contragarantias na maioria dos casos. Doutor Guilherme, chega uma pergunta do Rogério Rocha, de Goiânia. Ele diz o seguinte, que o Fórum Econômico Mundial mede a qualidade de infraestrutura dos países e o Brasil marcou 3,6 numa escala que vai até 7, contra 5,5 da China, México e Chile, que nos venceram em estradas de ferro, estradas rodoviárias, portos e transporte aéreo. A pergunta dele é a seguinte, quais as experiências bem-sucedidas desses países que merecem ser incorporadas e adaptadas à realidade brasileira? Bom, primeiro, quando você fala China, lá não tem democracia, não tem meio ambiente, então não dá para comparar, porque lá eles fazem e acabou, né? Aqui, graças a Deus, nós estamos numa democracia e estamos aperfeiçoando os instrumentos para que a gente possa enfrentar esses problemas. Quando você pega o Chile, só para a gente ter uma ideia sobre o porte de economia, o estado de São Paulo é maior que o Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile juntos. Então, o Chile tem uma escala muito pequena, aliás, é um grande país, é excelente em termos como forma de administração, mas ele é muito pequeno para o porte de comparação de um continente em implantação como o nosso. Por isso, dentro desses aspectos, eu acho que o Brasil, como uma democracia continental, nós vamos experimentar agora um período, desde que a gente tenha vontade efetiva de executar, e eu tenho notado hoje que o próprio governo federal, a presidenta Dilma, ela mostrou, tanto é que ela mandou uma medida provisória, que foi aperfeiçoada na Câmara, fazendo modificações no campo das PPPs. Então, eu acredito que as PPPs sejam o grande caminho em termos de busca do tempo perdido. Nós corremos atrás deste prejuízo,
para encostarmos em outros países, desde que não sejam ditadura ou de muito pequeno porte. Doutor Guilherme Quintela, os investimentos privados que serão necessários para a implementação das PPPs, qual a composição entre privados nacionais, internacionais e aportes do BNDES? Bom, primeiro assim, acho que o BNDES ele tem um papel nesses investimentos muito como financiador, né? Nós estamos vendo aqui no projeto, tanto no projeto do trem de alta velocidade, como nos projetos ferroviários do Plano Integrado de Logística que o governo federal acabou de lançar, o BNDES participa com um aporte de 65% a 80%, mas em financiamento. É importante lembrar que o BNDES não dá dinheiro para ninguém, né? O BNDES ele empresta o dinheiro, cobra juros e você tem que pagar esses juros. O que o governo às vezes faz, e faz bem feito, ele faz com que esses juros sejam juros mais baratos para determinadas atividades, que o governo entende que são mais importantes, como é o caso de ferrovia, que o governo brasileiro, tanto no governo federal quanto aqui o governo do Estado de São Paulo e outros governos, lá em Goiás, a própria manifestação de interesse firme do governo do Estado de Goiás em fazer o trem de Goiânia a Anápolis a Brasília, tem estimulado bastante esse tipo de atividade. Então, o BNDES acaba fazendo o papel de estimular isso com financiamentos mais competitivos na questão ferroviária. Dentro do capital que sobra, do equity, do dinheiro que você coloca como capital do investidor, a gente imagina que o Brasil deverá trabalhar com algo como 50% desse recurso sendo recurso nacional, recurso brasileiro, e 50% sendo recurso estrangeiro. Eu não acredito que nenhum investidor estrangeiro invista no país, numa PPP, sem que haja uma contrapartida de investimento nacional, local. Quem conhece o Brasil somos nós brasileiros, quem conhece o ambiente político, o ambiente econômico do país somos nós brasileiros, e não há nada que possa motivar mais um investidor estrangeiro a investir aqui que não seja a própria demonstração do investidor brasileiro participando desse investimento. Como você tem hoje uma quantidade enorme de recursos, imagine que um dia desse eu li um trabalho da McKinsey dizendo que o que se tem para se investir em infraestrutura nos próximos 10 anos no mundo é 40% a mais do que foi investido em infraestrutura nos últimos 100 anos no mundo, né? Então, nós precisamos de recursos de todos os lugares, não dá para a gente abrir mão de recurso estrangeiro para esses investimentos. Então, acredito que a parcela deva ser equilibrada, já que tem essas características.